Olha, a palavra sustentabilidade está na boca do povo, né? Em todo lugar que a gente olha, lá está ela. Mas o que é que isso significa de verdade? Hoje a gente vai fundo nesse conceito. Vamos tirar a poeira, ir além daquela palavra da moda para sacar qual é o impacto real disso no nosso mundo e, claro, nas nossas vidas. Bom, o nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, a gente vai ter que repensar o que é meio ambiente. Depois, vamos dar uma olhada nessa relação meio complicada entre sociedade e natureza. Aí sim, a gente define o que é sustentabilidade de verdade. Na sequência, vamos entender o ciclo de consumo em que a gente está metido e, para fechar, vamos falar sobre o poder que cada um de nós tem. Então, vamos lá. Para começar, a gente precisa mexer num conceito que todo mundo acha que sabe o que é, mas que, no fundo, define como a gente enxerga o planeta. Pensa rápido. Quando alguém fala meio ambiente, qual a primeira imagem que aparece na cabeça? Para muita gente, quase que instantaneamente, vem a imagem de, sei lá, uma floresta, um rio limpo, a natureza selvagem, né? Pois é, mas a grande sacada aqui é justamente ampliar essa lente. A gente tende a pensar no meio ambiente como algo que está longe, lá fora. Mas a real é que o meio ambiente é também a nossa casa, a nossa rua, a escola, o nosso quarto. A nossa comunidade, a nossa cidade, tá tudo junto, sabe? Faz tudo parte do mesmo pacote. E quando a gente entende isso, nossa, muda tudo. Porque aquele problemão que parecia ser gigante, global, uma coisa lá dos outros, de repente ele vira uma coisa nossa, local. E aí que tá o ponto. É aí que a gente percebe que a mudança de verdade pode começar bem aqui, onde a gente pisa. Beleza, agora que a gente já ajustou o foco, vamos dar um passo atrás para entender como essa balança entre a gente e a natureza ficou tão torta. Olha só, essa história de desequilíbrio não começou ontem. A gente pode dizer que a semente foi plantada lá na primeira Revolução Industrial. E a partir daí, o impacto das nossas atividades no planeta só foi crescendo. E a cada nova revolução tecnológica, a gente pisava mais fundo no acelerador. E o que acontece? A gente acabou entrando numa bola de neve. Pensa comigo. Mais gente no mundo, certo? Isso significa mais gente precisando de energia e, claro, mais gente querendo consumir coisas. É um ciclo que se alimenta sem parar. E aqui está o pulo do gato, ou melhor, o X da questão. De onde vem a energia que move toda essa engrenagem? A maior parte, esmagadora, ainda vem de combustíveis fósseis. Petróleo, carvão, gás. Ou seja, a gente está botando lenha na fogueira com a fonte de energia que alimenta o problema. Ok, o cenário parece complicado, mas foi justamente para responder a esses desafios que, lá no fim dos anos 80, começou a surgir uma ideia, um conceito para tentar nos colocar num trilho melhor. E essa ideia é a tal da sustentabilidade. Basicamente, é uma proposta de como a gente pode organizar a nossa vida em sociedade para garantir que todo mundo, hoje e no futuro, fique bem. Mas o poder dela, o verdadeiro significado, vai muito, muito além de só salvar as árvores. É que a sustentabilidade entende uma coisa fundamental. Tá tudo amarrado. Não dá para ter floresta em pé se tem gente passando fome. Não dá para pensar em planeta saudável sem garantir educação de qualidade, moradia decente, justiça social. Uma coisa depende da outra. É um sistema interligado. E essa é a grande virada de chave do pensamento socioambiental de hoje. Chega daquela ideia de o ser humano e a natureza como se fossem duas coisas opostas. Não são. A gente é natureza. Somos uma coisa só, no mesmo barco. Certo. Mas qual é o motor que gira essa roda e alimenta tantos problemas? Vamos dar nome aos bois. É o ciclo de consumo. O mecanismo é até que bem simples, mas é implacável. Funciona assim, ó. A gente consome. Para atender essa nossa vontade de consumir, a indústria vai lá e produz. Para produzir, ela precisa de quê? De recursos da natureza. E aí o que acontece? A gente consome mais, a indústria produz mais e o planeta paga a conta. O ciclo só acelera. Mas se a gente olhar bem para esse ciclo, a gente encontra uma brecha, uma alavanca. E essa alavanca está justamente no começo de tudo, no nosso consumo. Se a gente muda a forma como consome, a gente força a indústria a repensar a forma como ela produz. E é exatamente isso que nos traz ao ponto final e talvez o mais importante de todos: o poder que está nas mãos de cada um. Como é que uma pequena atitude pode virar uma onda gigante de mudança? Sabe aquela ideia de que a gente não precisa esperar por uma lei ou por uma grande decisão lá de cima? É isso. A mudança de verdade, aquela que faz diferença, pode começar pequena. No nosso quarto, na nossa casa, no nosso bairro. Naquele meio ambiente mais amplo que a gente falou lá no começo, lembra? E uma das maiores fichas que precisa cair é essa. A expressão jogar fora é uma ilusão.
não existe fora. O lixo que a gente produz não vai para outra dimensão. Ele fica aqui no nosso planeta, no nosso ambiente compartilhado. Simplesmente muda de lugar. Então a grande conclusão é que toda ação conta. Não existe ato insignificante. Cada decisão, por menor que pareça, seja desligar uma luz, seja pensar 2 vezes antes de comprar algo, tudo isso cria um efeito dominó. E é a soma desses pequenos gestos que vai definir se o futuro será mais limpo ou não. Então, no fim das contas, esta nossa análise não termina com uma resposta pronta, mas sim com um convite, um ponto de partida. A pergunta que fica no ar para todo mundo pensar é: qual o próximo passo? Qual novo hábito, por menor que seja, a gente pode começar a construir hoje mesmo?